O sol começava a se pôr sobre Lisboa, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto eu caminhava pelas ruas de Alfama. O som do fado ecoava nas vielas, um lembrete constante da vida pulsante ao meu redor. Era um dia comum, mas algo dentro de mim estava prestes a mudar. Meu enteado, um jovem que lidava com suas próprias inseguranças, precisava de ajuda. Ele havia se fechado em si mesmo, e eu sabia que precisava fazer algo. Ao chegarmos à Praça do Comércio, ele hesitou. O olhar distante dele me preocupava. Não sei como falar com ela, disse ele, referindo-se à garota que parecia ter capturado seu coração. A tensão entre nós era palpável, eu queria confortá-lo, mas havia algo mais que me inquietava. Era uma mistura confusa de empatia e uma atração inesperada que crescia a cada dia. Falar é o primeiro passo, respondi, tentando manter a voz firme. Ele olhou para mim com um misto de gratidão e desespero. Era difícil ignorar a conexão que se formava entre nós, mas eu sabia que era um caminho perigoso. A vida que levávamos era cheia de obrigações e expectativas, não podíamos nos permitir desvios. Enquanto caminhávamos pelo bairro Alto, ele finalmente se abriu. Ela tem um namorado, confessou, sua voz quase um sussurro. As palavras caíram sobre mim como uma pedra, meu coração disparou ao perceber a profundidade da dor dele. Eu queria ser a solução para seus problemas, mas também queria ser vista por ele de outra maneira. A conversa continuou fluindo enquanto explorávamos as ruas iluminadas por lanternas penduradas nas varandas dos bares animados. Eu o encorajei a ser honesto com seus sentimentos, mas a cada palavra trocada, uma parte de mim lutava contra o desejo crescente por ele. Não era apenas uma questão de apoio, havia algo mais profundo brotando em mim. Quando finalmente nos sentamos em um dos bares pequenos e acolhedores do bairro Alto, ele me olhou nos olhos e disse: "Acho que estou apaixonado por ela." O impacto dessas palavras foi como um golpe no estômago. Ao mesmo tempo em que desejava ajudá-lo a conquistar seu amor, percebi que minha própria atração por ele estava se intensificando. A noite avançava e as luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas sobre nós. O dilema se tornava mais complicado, eu estava dividida entre apoiar meu enteado e confrontar meus próprios sentimentos confusos. Ele precisava de mim agora mais do que nunca, mas eu hesitava em cruzar essa linha invisível. Enquanto deixávamos o bar e caminhávamos sob as estrelas cintilantes de Lisboa, percebi que nossa relação estava mudando irremediavelmente. A incerteza pairava no ar como uma nuvem densa, o futuro parecia incerto e carregado de possibilidades perigosas. Eu sabia que precisava tomar uma decisão em breve, apoiar ou ceder aos meus desejos ocultos. A brisa suave da noite acariciava nossos rostos enquanto caminhávamos pelas ruas de Alfama. As vozes dos fadistas ecoavam ao longe, misturando-se ao som dos nossos passos. O silêncio entre nós era carregado de significados, como se estivéssemos em um limiar que não poderíamos cruzar sem consequências. Ele parou de repente, olhando para mim com uma intensidade que me deixou sem ar. "Você acha que eu devo falar com ela?" A pergunta era simples, mas a carga emocional por trás dela era palpável. Ele se referia à namorada, uma garota que parecia tão distante de sua verdadeira essência. Um dilema que não era apenas dele, e eu também estava envolvida. "Talvez seja melhor ser honesto", respondi, tentando manter a voz firme. Mas a verdade é que minha mente estava em outro lugar. O casamento parecia sufocante, uma rotina sem vida, e eu me via refletindo sobre minha própria insatisfação. O peso do dia a dia tornava tudo mais difícil, e as noites solitárias eram um lembrete constante do que me faltava. Ele desviou o olhar, perdido em pensamentos. "Eu só não quero machucá-la." A fragilidade nas palavras dele fez meu coração apertar. Eu queria confortá-lo, mas havia algo mais profundo se formando entre nós. Uma conexão que desafiava as normas e me deixava confusa. "Às vezes é preciso machucar para libertar", murmurei quase para mim mesma. Ele olhou para mim novamente, e naquela fração de segundo, tudo mudou.
Nós nos beijamos, um gesto inesperado que acendeu uma chama dentro de mim. O mundo ao nosso redor desapareceu, éramos apenas nós dois, perdidos em um momento que não deveria existir. O beijo foi breve, mas deixou um rastro de emoções intensas. Assim que nos afastamos, percebi o quanto aquilo complicaria nossas vidas já tão entrelaçadas. Ele parecia atordoado, e eu também estava lutando contra a avalanche de sentimentos que se seguiam. Desculpe, ele sussurrou com a voz trêmula, como se tentasse apagar o que acabará de acontecer. Mas nada poderia ser apagado agora, o ato estava feito e não havia como voltar atrás. O caminho para casa parecia mais longo do que nunca enquanto caminhávamos em silêncio. A tensão pairava no ar como um peso insuportável, cada passo era um lembrete da nova realidade em que estávamos imersos. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, continuar a apoiá-lo ou ceder aos meus próprios desejos. Quando finalmente cheguei em casa, o vazio do meu lar me envolveu como um manto pesado. O marido estava sentado no sofá com os olhos fixos na televisão, alheio ao turbilhão emocional pelo qual eu acabara de passar. O contraste era gritante, enquanto ele parecia confortável na monotonia da rotina, eu lutava contra um mar de confusões internas. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os pensamentos sobre o enteado não me deixavam em paz. A linha entre amor e dever tornava-se cada vez mais tênue à medida que os sentimentos cresciam dentro de mim. Os ecos do beijo ainda ressoavam na minha mente como uma melodia inacabada. A realidade pesava sobre mim como uma sombra constante, as consequências desse momento poderiam mudar tudo entre nós e afetar nossas vidas para sempre. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente, mas a luz não conseguia dissipar a névoa que pairava sobre mim. Acordei com um misto de ansiedade e excitação, os eventos da noite anterior ainda frescos na memória. Nossos lábios se encontraram e, com isso, tudo parecia diferente agora. A confusão reinava em meu coração enquanto tentava me concentrar nas tarefas do dia. O café da manhã foi silencioso. O enteado parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. Eu observava, tentando decifrar as emoções que passavam por seu olhar. Ele parecia ao mesmo tempo aliviado e preocupado, como se soubesse que a linha que cruzamos não poderia ser desfeita. Quando ele saiu para encontrar os amigos, um nó se formou em meu estômago. O medo das consequências pesava sobre mim. E se alguém descobrisse? A ideia de um amigo próximo dele desconfiar do que estava acontecendo me aterrorizava. Sabia que precisávamos ser cuidadosos. O dia passou lentamente, marcado por uma rotina que agora parecia vazia e sem sentido. As obrigações diárias tornaram-se uma forma de distração enquanto eu lutava contra a crescente ansiedade. O casamento continuava a ser uma armadilha sufocante, e eu me perguntava se algum dia conseguiria escapar dele. Naquela tarde, recebi uma proposta inesperada de trabalho. Uma oportunidade para colaborar em um projeto cultural na cidade. Era algo que sempre quis fazer, mas agora parecia apenas uma forma de adiar o inevitável confronto com meus sentimentos e responsabilidades. Aceitei sem hesitar, precisava de algo que me tirasse da rotina. Mais tarde, encontrei-me novamente sozinha em casa. O silêncio era ensurdecedor e as paredes pareciam mais próximas do que nunca. O telefone tocou, era o enteado perguntando se poderíamos nos encontrar à noite para conversar. Meu coração disparou com a expectativa e o medo ao mesmo tempo. No encontro marcado no bairro Alto, as luzes dos bares piscavam como estrelas distantes. Ele estava nervoso, mas havia uma determinação em seu olhar que me fez sentir esperançosa. Conversamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo, as palavras fluíam entre nós como um rio caudaloso. Precisamos ser cuidadosos, ele disse finalmente, quebrando o silêncio que nos envolvia. Eu sei, respondi, sentindo o peso da realidade novamente. A tensão entre nós era palpável enquanto discutíamos o futuro incerto da nossa relação secreta. Cada palavra carregava um significado mais profundo do que jamais poderia imaginar. De repente, avistei um amigo próximo dele ao longe,
observando-nos atentamente. O coração acelerou, poderia ser o fim de tudo caso ele percebesse algo anormal entre nós. Precisamos ir, sussurrei apressadamente. Ele assentiu com a cabeça, mas antes de nos afastarmos completamente, nossos olhares se encontraram novamente e naquele momento tudo pareceu desvanecer ao nosso redor. A noite avançou rapidamente enquanto caminhávamos pelas ruas iluminadas de Lisboa, cada passo era um lembrete do risco que corríamos juntos. Ao chegarmos à minha casa, não consegui resistir à tentação de convidá-lo para entrar por um momento. Passamos a noite juntos, pensei enquanto fechava a porta atrás dele. Mas sabia que essa decisão poderia ter consequências irreversíveis para ambos e minhas mãos tremiam ao encarar essa nova realidade que construímos juntos na escuridão daquela sala iluminada apenas pela luz da lua. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, revelando a bagunça da noite anterior. O enteado ainda dormia no sofá, um misto de tranquilidade e vulnerabilidade em seu rosto. Eu me movia com cuidado, tentando não fazer barulho. A realidade do que tínhamos feito na noite passada começava a pesar sobre mim. Passamos a noite juntos, uma frase que ecoava em minha mente como um aviso. Enquanto preparava um café, as dúvidas começaram a surgir. O que isso significava para nós? O mundo lá fora continuava girando, indiferente ao nosso pequeno segredo. O casamento estava se tornando uma prisão, e essa nova dinâmica me fazia sentir viva, mas também culpada. Olhei pela janela para as ruas de Lisboa, onde a vida seguia seu curso normal. As vozes dos vizinhos e o cheiro do pão fresco misturavam-se com o peso das minhas decisões. Quando ele finalmente acordou, havia um brilho em seus olhos que eu não conseguia ignorar. "Você fez café?", perguntou com uma leveza que contrastava com o turbilhão dentro de mim. Sorri sem saber como responder. O momento era delicado, a linha entre apoio e desejo tornava-se cada vez mais tênue. A conversa fluiu naturalmente entre nós, mas logo percebi que ele estava distante em seus pensamentos. "Eu terminei com ela", disse-lhe abruptamente, como se estivesse confessando algo inconfessável. Meu coração disparou. Essa decisão complicaria tudo. Ele parecia aliviado, mas eu sentia um frio na barriga ao pensar nas implicações. "E agora?", questionei, tentando manter a voz neutra enquanto uma onda de ansiedade me invadia. "Agora somos só nós", respondeu ele com um sorriso tímido que não conseguia esconder a incerteza por trás das palavras. O peso da sociedade pairava sobre mim como uma sombra ameaçadora. Ser vista como madrasta envolvida com o enteado era algo que eu jamais imaginara enfrentar. A moralidade da situação tornava-se cada vez mais nebulosa à medida que os dias passavam. Um evento familiar se aproximava, o aniversário do meu marido. Uma celebração onde todos estariam presentes e onde os olhares críticos poderiam facilmente notar qualquer desvio do normal. O enteado sugeriu que fossemos juntos, mas isso me deixou inquieta. Como poderíamos manter nosso segredo diante de tantas pessoas? Na véspera da festa, recebi uma mensagem inesperada de uma amiga antiga: "Vamos nos encontrar? Preciso falar sobre algo importante." Ela sempre foi alguém em quem confiei, mas agora isso parecia arriscado demais. Na festa, o ambiente estava repleto de risos e conversas animadas, mas eu mal conseguia prestar atenção nas interações ao meu redor. Cada olhar furtivo poderia ser um julgamento silencioso sobre minha vida pessoal. Quando meu marido começou a falar sobre suas conquistas recentes, percebi como tudo parecia distante e irrelevante para mim naquele momento. O enteado estava sentado ao meu lado, nossos dedos quase se tocavam sob a mesa. "Vamos conversar depois", sussurrou ele enquanto todos aplaudiam meu marido. O coração acelerou novamente, a tensão entre nós era palpável, mas o medo das consequências me paralisava. A ideia de ser descoberta se tornava mais real à medida que as horas passavam. No final da noite, após despedidas apressadas e promessas vazias de visitar mais vezes, encontramos um canto isolado no jardim iluminado por lanternas penduradas nas árvores.
Precisamos ser cuidadosos, murmurei enquanto olhava nos olhos dele. Eu sei, respondeu ele com firmeza antes de puxar-me para perto novamente. Aquele momento foi interrompido por risadas vindas da casa, era minha amiga chamando por mim para ajudar com algo urgente. E assim deixei aquele espaço seguro e voltei à realidade do meu mundo dividido entre amor e dever. Aquela risada distante ecoava em minha mente enquanto eu lutava para me reconectar com a realidade. A urgência da amiga me puxou de volta, mas a confusão dos meus sentimentos persistia. Caminhei pela casa, tentando ignorar o turbilhão interno. Cada passo parecia pesado, como se o peso das minhas escolhas estivesse grudado nos meus pés. Você pode me ajudar com isso? Ela perguntou, segurando uma pilha de pratos sujos. O que antes era um ato simples agora se tornava um fardo. A rotina diária parecia um contraste gritante com as emoções que fervilhavam dentro de mim. Claro, respondi, forçando um sorriso. A tarefa não exigia muito de mim, mas minha mente estava longe, perdida nas memórias recentes. O enteado e eu havíamos cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Ele parecia tão confuso quanto eu, mas havia algo mais profundo em sua expressão quando estávamos juntos. Após alguns minutos de trabalho na cozinha, a amiga começou a falar sobre suas próprias inseguranças. Às vezes me pergunto se estou fazendo as escolhas certas na vida, disse ela, secando as mãos em um pano. Suas palavras ressoaram em mim como um eco distante. Eu também estava presa nesse dilema. É difícil saber o que é certo, respondi, pensando no enteado e na relação clandestina que cultivávamos nas sombras. Ele tinha seus próprios medos e inseguranças, e isso me fazia questionar se ele realmente estava comprometido ou apenas buscando escapar de algo maior. A conversa prosseguiu, mas minha mente vagava entre o presente e os momentos que compartilhamos. Uma parte de mim queria acreditar que éramos mais do que apenas dois indivíduos perdidos, queríamos encontrar conforto um no outro, mesmo que isso significasse desafiar normas sociais. Quando finalmente consegui me concentrar novamente na amiga, percebi que ela olhava para mim com uma expressão preocupada. Você está bem? Parece distante, perguntou ela. Estou só pensando, respondi evasivamente. O dilema entre continuar ou terminar tudo a assombrava como uma sombra persistente. O peso da culpa começava a afetar meu humor e minha energia. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os pensamentos sobre o enteado invadiram minha mente novamente. As lembranças dos nossos momentos juntos eram intensas e vívidas, a conexão era palpável e inegável. No entanto, havia uma parte de mim que se perguntava se estávamos indo longe demais. O dia seguinte trouxe novas tensões quando encontrei o enteado na sala de estar. Seu olhar era diferente, ou havia uma hesitação que não conseguia decifrar. Precisamos conversar, ele disse finalmente, sua voz baixa e tensa. Sobre o que? Perguntei, sentindo meu coração acelerar com a possibilidade do que poderia vir a seguir. Sobre nós, respondeu ele, evitando meu olhar por um momento muito longo. Aquela frase carregava tanto peso, em cada sílaba parecia vibrar no ar entre nós. O clima mudou instantaneamente, uma mistura de expectativa e medo pairava no ambiente. Eu queria saber mais sobre o que ele realmente sentia, mas ao mesmo tempo temia ouvir algo que pudesse quebrar tudo o que construímos até agora. As palavras dele estavam prestes a revelar verdades ocultas e talvez até mesmo mudar completamente nosso relacionamento. E naquele instante crucial, percebi que precisava estar pronta para enfrentar qualquer resultado, mesmo aqueles que poderiam ser devastadores para ambos nós. O silêncio se instalou entre nós, pesado e carregado de emoções não ditas. Ele olhou para mim, os olhos refletindo uma mistura de vulnerabilidade e determinação. O momento exigia coragem, e eu sabia que não podia recuar. A verdade precisava ser revelada, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Ele começou, hesitando. Eu não sei como dizer isso. A tensão era palpável. O coração pulsava em um ritmo acelerado, quase ensurdecedor.
Queria encorajá-lo a continuar, mas as palavras não saíam. Um calor intenso subiu pela minha face enquanto pensava nas implicações do que estava prestes a ser dito. O que você está sentindo? Finalmente consegui perguntar, a voz trêmula. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. A sinceridade em seu olhar me fez sentir um misto de alívio e ansiedade. Havia algo mais ali, algo que eu ainda não entendia completamente. Eu terminei com ela, disse ele abruptamente. As palavras caíram como uma bomba entre nós. Não podia continuar sabendo o que sinto por você. Um turbilhão de emoções tomou conta de mim. A liberdade dele me trouxe um alívio inesperado, mas também uma onda de culpa. O que isso significava para nós? As consequências poderiam ser imensas. E agora? Perguntei, a voz quase inaudível. Ele deu um passo à frente, o espaço entre nós parecia menor agora. O desejo por uma conexão mais profunda estava evidente em seu olhar, mas a realidade da situação ainda pairava como uma sombra. Precisamos ser honestos sobre o que queremos, ele respondeu. As palavras ecoaram na minha mente enquanto eu ponderava sobre o nosso futuro incerto. Estávamos prestes a cruzar uma linha que poderia mudar tudo, e a ideia me deixava inquieta. O peso do segredo já se tornará insuportável, e cada dia vivido nessa incerteza parecia mais difícil do que o anterior. No entanto, antes que eu pudesse responder, um evento inesperado interrompeu nosso momento íntimo, um telefonema urgente do meu marido. Ele precisava de mim para resolver um problema no trabalho e sua voz soou ansiosa do outro lado da linha. Você pode vir até aqui? É importante, disse ele sem rodeios. O chamado para o dever me fez hesitar ainda mais sobre meus sentimentos e escolhas. Olhei para o enteado e vi sua expressão mudar instantaneamente, havia frustração e desespero em seus olhos. A vida continuava lá fora, enquanto nós lutávamos com nossos próprios demônios internos. Eu vou ter que ir, murmurei, sentindo a pressão aumentar no peito. Ele assentiu lentamente, mas havia uma tristeza no seu olhar que me partia o coração. Sabíamos que aquele momento poderia ter sido decisivo para nós dois, mas agora tudo parecia perdido novamente nas obrigações cotidianas e nas expectativas da vida familiar. Enquanto caminhava em direção à porta, uma revelação sobre o passado dele surgiu na minha mente como um relâmpago, algo relacionado à sua ex-namorada e suas inseguranças profundas que nunca havíamos discutido adequadamente. Essa nova informação poderia mudar tudo novamente entre nós, talvez fosse hora de confrontar essas verdades antes que fosse tarde demais. A necessidade de tomar uma decisão se aproximava rapidamente, e eu só esperava estar pronta quando esse momento chegasse. A tensão pairava no ar enquanto eu me preparava para o que estava por vir. O peso das revelações anteriores ainda me afetava, e a ideia de confrontar o enteado sobre seu passado era aterrorizante. Caminhei até a sala, onde ele estava sentado, os olhos perdidos em pensamentos. O ambiente era silencioso, mas carregado de emoções não ditas. Precisamos conversar, disse eu, tentando manter a voz firme. Ele levantou os olhos, e um misto de ansiedade e expectativa refletiu-se neles. Sobre sua ex-namorada. Ele hesitou antes de responder. O que tem a ver isso agora? Sua defensiva era evidente, mas eu sabia que era hora de abrir a porta para as verdades ocultas. Eu sinto que há coisas que precisamos esclarecer. Você não pode continuar vivendo na sombra do passado. A sinceridade em minha voz parecia quebrar uma barreira invisível entre nós. Não é tão simples, ele respondeu, frustrado. Você não entende. Então me explique, insisti, enquanto a urgência crescia dentro de mim. Eu precisava entender o que realmente o preocupava. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha interna. Ela foi importante para mim. Eu nunca consegui lidar com o término. A vulnerabilidade em sua voz me atingiu como uma onda. Era um lado dele que eu nunca havia visto antes.
Você ainda está preso a isso? Perguntei, tentando captar a essência do que ele sentia. Às vezes sim, ele admitiu, desviando o olhar. Mas não é só isso. É mais complicado. O silêncio se instalou novamente entre nós, e eu sabia que havia mais por trás daquelas palavras. O dilema moral que enfrentávamos começava a se desdobrar diante de mim como um labirinto sem saída. O que você quer realmente? Questionei com firmeza, desejando uma resposta clara para ambos. Quero ser feliz, ele respondeu finalmente, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. A conversa tomou um rumo inesperado quando ele se levantou abruptamente e começou a andar pela sala. Eu não posso continuar assim, disse ele, parando diante da janela e olhando para fora como se buscasse respostas nas ruas movimentadas de Lisboa. Sair desse ciclo pode ser difícil, eu disse suavemente, percebendo que nossa relação estava em um ponto crítico. Ele virou-se para mim com uma intensidade renovada nos olhos. E você? O que você quer? A pergunta pairou no ar como um desafio. O desejo por liberdade e autoconhecimento começou a conflitar com os sentimentos confusos que nutria por ele. Eu queria ser vista além do papel de madrasta, queria ser reconhecida como mulher e parceira em busca de algo real. Nós nos beijamos, as palavras escaparam dos meus lábios antes que eu pudesse pensar melhor nelas. O impacto da confissão fez o ambiente vibrar com novas possibilidades e perigos. Ele se aproximou lentamente, a tensão entre nós crescendo novamente, mas agora havia uma nova camada. As incertezas sobre o futuro e as consequências das nossas escolhas pairavam sobre nós como nuvens escuras prestes a desabar. A verdade estava à espreita, cada palavra trocada carregava o peso das decisões ainda por vir. Eu sabia que precisávamos enfrentar essa tempestade juntos ou arriscar perder tudo, incluindo o vínculo especial que começara a florescer entre nós em meio ao caos do cotidiano familiar. E assim permanecemos ali, à beira de um precipício emocional, sem saber qual caminho escolheríamos na próxima curva da vida. O dia amanheceu nublado, refletindo a tempestade que se formava dentro de mim. Acordei pensando nas palavras que não consegui dizer, nos sentimentos que permaneciam ocultos. O vínculo que criamos estava prestes a ser testado, e eu temia as consequências de nossas escolhas. Enquanto preparava o café na cozinha, o aroma do pão fresco misturava-se à tensão no ar. O enteado chegou, seu olhar carregava uma mistura de ansiedade e expectativa. A conversa fluiu naturalmente, mas havia um subtexto entre nós que não podia ser ignorado. Ele estava à procura de respostas, assim como eu. Precisamos conversar, ele disse, quebrando o silêncio. As palavras pairaram entre nós como uma nuvem pesada. O coração acelerou enquanto me preparava para o que viria a seguir. O peso da culpa e da expectativa tornava tudo mais complicado. Sobre o que aconteceu, ele continuou, sua voz baixa e hesitante. O momento em que nossos lábios se encontraram ainda ecoava em minha mente. O beijo foi um ponto sem volta, agora éramos cúmplices em algo muito maior do que nós mesmos. É complicado, respondi, tentando encontrar as palavras certas. Não posso negar o que sinto, mas... A frase ficou pendurada no ar, interrompida pela realidade de nossas vidas cotidianas. Ele se aproximou mais, seus olhos buscando os meus com uma intensidade desconcertante. Eu não quero perder isso, disse ele, e a sinceridade em sua voz cortou através das minhas defesas emocionais. Era um apelo sincero e desesperado. Mas a verdade era que eu estava dividida entre meu papel familiar e os sentimentos emergentes por ele. E se tudo isso acabar mal? Questionei, sentindo um nó no estômago ao imaginar as repercussões de nossas ações. A atmosfera ao nosso redor parecia mudar, as paredes da cozinha tornavam-se testemunhas silenciosas de nossa luta interna. Ele respirou fundo antes de responder: não podemos deixar o medo nos controlar. As palavras dele ressoaram dentro de mim como um chamado à ação. Eu precisava decidir se continuaria nesse caminho incerto ou recuaria para a segurança do meu mundo familiar. Talvez devêssemos dar um tempo,
sugeri hesitante, mas ele balançou a cabeça com firmeza. Não quero isso. Quero você. A determinação em sua voz me desarmou completamente. A tensão entre nós era palpável, cada segundo parecia uma eternidade enquanto ponderávamos sobre o futuro incerto que nos aguardava. A vida normal estava prestes a ser desafiada por nossas escolhas impulsivas. Naquele momento decisivo, algo dentro de mim mudou, uma vontade incontrolável de ser vista além dos papéis tradicionais que desempenhava na vida familiar. Mas essa nova perspectiva vinha com um preço alto. O dia avançou lentamente após nossa conversa, cada olhar trocado carregava uma carga emocional intensa. Enquanto caminhávamos juntos pelas ruas históricas de Lisboa, sentia-me perdida entre dois mundos, o da obrigação familiar e o desejo ardente por liberdade emocional. As vozes do fado ecoavam nas vielas da Alfama, refletindo meu dilema interno, amor versus dever. E assim seguimos em frente, sem saber qual seria o próximo passo nessa história complexa que estávamos escrevendo juntos, ou se conseguiríamos lidar com as consequências disso tudo. A verdade é que estávamos à beira de algo grande, algo capaz de mudar tudo para sempre, e eu não sabia se estava pronta para isso ou não.